Júlio Emílio Braz, autor de literatura infanto-juvenil, 42 anos, e a ideia de Celebrando o Lima Barreto surgiu da minha própria descoberta do Lima Barreto, que ao contrário de outros autores que eu descobri desde criança, desde a época que eu leio, Lima Barreto foi uma descoberta do final da minha adolescência, né? Uma descoberta que foi feita para e passo com a minha própria descoberta da minha afrodescendência. Então ele começou a partir da leitura do Lima Barreto, tanto é que eu considero o Lima Barreto deveria ser uma leitura obrigatória, para você tentar não só compreender as questões raciais que permeiam o cotidiano da sociedade brasileira até os dias de hoje, como também a própria sociedade brasileira. Ele trabalhou muito em cima disso, ele foi um autor muito crítico em relação à sociedade da época dele, e essas críticas podem muito facilmente ser direcionadas para os dias de hoje, né? E eu me impressionei com a obra dele, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, que é um dos livros que eu mais curto dele. E aí, um belo dia, eu descobri que ele, por acaso, ele nasceu no dia da libertação dos escravos. E eu comecei a me interessar mais e mais, e eu achei que ele ainda é um autor subvalorizado no Brasil. E seria interessante começar a valorizar a obra dele, e a única coisa que eu pensei na época foi criar um projeto, né, uma mesa de debate chamada Celebrando o Lima Barreto, onde, em última análise, os meus convidados e eu debateríamos não só a obra do Lima Barreto, mas a própria... em que a obra do Lima Barreto infere sobre as relações raciais no Brasil, as relações sociais, a política, a sociedade como um todo, né? E, ao mesmo tempo, trazer para essas novas gerações, que muitos, sinceramente, não o conhecem, esse autor, que é uma potência literária, na minha opinião, o primeiro autor negro a debater com sinceridade e com franqueza as relações raciais no Brasil, o preconceito, o racismo, de que ele, inclusive, foi vítima durante quase toda a sua existência. Eu achei que seria interessante fazer, por isso que eu criei esse projeto. A primeira vez que eu fiz foi na Biblioteca Pública de Botafogo, na Rua Farane, com a presença de estudantes, de professores. Eu fiz outras vezes, né? Na Biblioteca da Gamboa também, né? Eu fiz um debate, eu e o Rogério Haddad Barbosa, porque, na verdade, a proposta inicial seria eu e o Rogério, dois autores afrodescendentes, e alguns convidados nossos, né? Tanto é que na primeira foi um rapaz que tinha escrito um livro sobre Lima Barreto, uma editora de Niterói. Agora nós estamos pensando em convidar o professor Hildebrando Frazão, que tem uma obra até extensa sobre o Lima Barreto, para que surja um debate para e passo com leituras da obra dele, dos contos. Eu até sou suspeitíssimo porque eu sou fã mesmo, né, da obra dele. Eu acho que é um autor que tem muito a dizer, inclusive sobre essa coisa super atual da educação antirracista. Eu posso até arriscar dizer que Lima Barreto foi antirracista muito antes de se inventar até o termo. E você também levou essa temática lá no Celib, não foi? Lá em São Paulo? Sim, eu falei no Celib, em várias feiras de livros que eu participei durante a pandemia. Eu fiz participação em várias feiras de maneira virtual, e eu sempre trouxe, porque Lima Barreto, né, a partir dos seus contos, das suas crônicas, dos seus romances, ele, em certa medida, explica a sociedade brasileira até os dias de hoje. Né? Não é um autor que você possa dizer que seja datado do início do século XX, não, ele é um autor atual até os dias de hoje, porque a sua obra debate temas e assuntos que ainda estão, digamos assim, inconclusos na sociedade brasileira. A própria sociedade brasileira, ele tinha uma frase que eu gosto muito, que ele dizia que o Brasil não tem povo, tem plateia, porque povo participa e plateia só aplaude. Isso ainda é uma coisa que se debate muito no Brasil, se nós temos uma nacionalidade brasileira ou um grupo de pessoas que vivem num determinado espaço geográfico, sem noções básicas de cidadania, participação popular. Então, ele é extremamente atual, mesmo depois de tanto tempo, quase 100 anos, né? 100 anos mesmo da sua morte, que ele morreu em 22, né? Ele ainda é extremamente atual, e o debate dele ainda está em aberto. Né? As coisas que ele debatia com seus contos, nas suas crônicas, a crítica social forte dos seus romances, ainda está na sociedade brasileira. E por que trazer atores, contadores de histórias para esse projeto? Porque, assim, a arte mais antiga, na minha opinião, das sociedades é o contador de história. E é uma arte muito dinâmica. Você vai em vários países, no primeiro mundo, no terceiro mundo, você encontra o contador,
ele aglutina as pessoas, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que ainda não é plenamente alfabetizada. Nesse aspecto, a presença do contador trazendo de maneira oral um texto que originalmente foi escrito é muito importante, muito dinâmica, é uma maneira de disseminar também o conhecimento da obra dele, né? Porque eu não vou nem entrar em detalhes sobre as razões de inviabilizar a aquisição de livros no Brasil, no poder aquisitivo muito baixo da maioria da população brasileira, mas eu acho que a oralidade tem um papel muito importante na própria africanidade das pessoas, né? Eu espero que esse projeto avance não só no Rio de Janeiro, né, digamos assim, no território básico da obra de Lima Barreto, mas em outros estados, porque Lima Barreto não é um autor carioca. Ele é um autor brasileiro e, quiçá, universal, pela sua abordagem, né? E eu espero que esse projeto consiga ser contemplado com um patrocínio que me ajude a levá-lo para outras praças desse país. Todo mundo no Brasil tem que conhecer Lima Barreto.